Olá, meninas e meninos, hoje é mitologia grega e eu vou falar das obras máximas da mitologia grega. Já falei muita coisa sobre elas, mas hoje eu gostaria de enfatizar um pouquinho de cada uma, principalmente a Eneida, porque tem gente que faz confusão entre elas, tá? Bom, vou falar da Ilíada, da Odisseia e da Eneida, as obras máximas da mitologia grega. Bom, no século 8 a.C., Hesíodo, entre outras grandes obras que deixou, ele escreveu Teogonia, que quer dizer a Gênese dos deuses. Na última aula eu falei dessa Teogonia de Hesíodo, né? Que ele mostra as 3 levas de deuses, a Gênese dos deuses, os primordiais, os titãs e depois os olímpicos. Então foi 8 séculos antes de Cristo, Hesíodo, Teogonia, que vem de Teodeus, Gonia, Gênese, tá? 8 séculos antes de Cristo. Agora, um século depois, no século 7 antes de Cristo, Homero escreveu Ilíada e Odisseia. Ilíada fala da guerra de Troia, porque Ilion é Troia, entre gregos e troianos, tá? E a Odisseia, que Homero conta as aventuras de Odisseu ou Ulisses, que teve que enfrentar para chegar à sua ilha de Ítaca, onde ele era rei, onde seu filho Telêmaco e sua esposa Penélope o esperavam. Ele recebeu esse castigo, essa odisseia, né? Essas aventuras de 10 anos para chegar na sua ilha, porque ele se achou melhor que os deuses, porque ele bolou lá, inventou o cavalo de Troia que fez com que a guerra acabasse e desse a vitória aos gregos. Então, por ele se achar superior aos deuses, recebeu esse castigo. Mas essa história já foi contada. Bom, então, repetindo, século 8 a.C., Hesíodo, século 7 a.C., Homero. E século 1 a.C. vai surgir Virgílio, tá? No século 1 a.C., que por encomenda do imperador Otávio Augusto, ele escreveu a Eneida, que são as aventuras de Enéas, tá? Bom, mas como e por que Virgílio escreveu a Eneida no século I? Quem era Virgílio? Ele era um importante poeta e muito admirado pela sua cultura. E era muito, ele gostava muito, ele se empolgava muito com a cultura grega, pesquisava, escrevia. E esse Virgílio, foi o autor dessa obra chamada Eneida, que eu vou falar, tá? É uma epopeia de 10.000 versos que refaz a jornada de Enéas desde a queda de Troia até sua chegada à Itália, né? A sua chegada e reinado na Itália, tá? Mas vou começar do início, olha só. Caio Mecenas apresentou Virgílio ao imperador com a intenção dele ser escolhido para escrever uma obra que glorificasse Roma, a história de Roma, uma obra tão maior daquelas que escreveu Homero, que glorificava o mundo grego, através da sua Ilíada e Odisseia. Observação: segundo alguns historiadores, o imperador já conhecia Virgílio, tá? E seu talento, porque ele era muito famoso, já fez outras obras, mas quem o incentivou a chamá-lo para escrever essa obra que glorificasse Roma foi Caio Mecenas. Mas quem é esse Caio Mecenas? Que convenceu o imperador Otávio a encomendar essa obra. Caio Mecenas nasceu no ano 70 a.C. e vai morrer no 8 a.C. Ele era um estadista e patrono das letras, muito famoso, que ele patrocinava os grandes talentos. Então, seu nome vai dar origem a mecenas, a pessoa que patrocina as artes e as ciências, tá? Daí vem mecenas, mecenato, vocês já sabem isso. Bom, então voltando para Virgílio. Ele recebeu essa tarefa e após 12 longos anos, a concluiu. Ele concluiu no ano que ele morreu, em 19 a.C., tá? Mas ele achava que sua obra não estava pronta, porque ele desejava visitar ainda os lugares que apareciam nessa obra. Só que ele adoeceu. Então, conta-se que na hora de sua morte, ele pediu aos amigos que queimassem essa obra, porque não achava perfeita.
mas eles ainda bem que não a queimaram para a sorte das futuras gerações. Bom, então agora eu vou começar a contar, logicamente de forma muito reduzida, a Eneida de Virgílio, que tem início logo após a derrota dos troianos contra os gregos, quando Troia está em chamas, tá? Então, a obra Eneida é a continuação da Ilíada de Homero. Só que antes de começar a falar sobre a Eneida, eu vou contar, tá? Quem é esse Enéas? Tá? Qual a sua origem? Bom, vou começar pelo seu pai. O pai de Enéas era Anquises, era um pastor que tocava lindamente alaúde, um instrumento de corda. Estava tocando seu alaúde quando apareceu na sua frente a belíssima Afrodite. Anquises, quando viu aquela beleza na sua frente, parou de tocar, contemplou-a e saudou-a, pedindo-lhe bênção para si e sua família, para sua posteridade. Mas a deusa mentiu, dizendo que ela não era uma deusa, e sim uma mortal, uma princesa da Frígia, que estava ali, destinada a ser sua esposa, porque ela se apaixonou pelo Anquises, por esse pastor. Bom, Anquises, então, diante dessa fala, e acreditando e vendo tanta beleza destinada a casar com ele, ficou muito, muito feliz. Enfim, os dois passaram a viver um tórrido e lindo amor, tá? Bom, mas certo dia, Afrodite despertou o amante, profetizando que estava esperando um filho dele. E que ela era sim a deusa Afrodite, que não era nenhuma mortal. Anquises, deveras assustado, implorou que o salvasse, pois sabia que nenhum mortal continuaria saudável depois de ter dormido com uma deusa. Mas Afrodite tranquilizou e profetizou que esse filho seria muito famoso, pois lhe caberia uma grande missão. Mas Anquises jamais poderia falar para qualquer pessoa que era filho dela, da Afrodite. Ela iria embora e quando a criança nascesse, as ninfas o trariam para ele criar esse menino. E assim aconteceu. Esse menino recebeu o nome de Enéas. E quando Enéas ficou adulto, casou com Creusa, uma das filhas dos reis de Troia, Príamo e Écuba. Assim, ele passou a ser genro dos reis de Troia. E agora, enfim, vou começar a contar a Eneida de Virgílio. Como já disse, teve início após a derrota de Troia contra os gregos. Enéas, que era genro dos reis, né? Logicamente, lutou ao lado dos troianos, tendo sempre a proteção de Afrodite, sua mãe. Mas depois dos 10 anos de guerra, todo mundo sabe, Troia saiu derrotada, ficando em chamas. Então, ele foge dali com seu pai Anquises e seu filho Ascânio, ou Iulo, com a missão de fundar uma nova nação, uma nova Troia. Mas antes de partir, viu que sua esposa, Creusa, desaparecera. Então ele procurou desesperadamente, gritando seu nome pelos escombros das ruas de Troia. Até que lhe apareceu seu espectro, que lhe falou: Enéas, parte, pois você tem uma grande missão. E eu não estou inserida nessa missão. Então ele partiu. Enéas partiu com seu filho, Ascânio, ou Iulo, o seu pai, Anquises, e um grupo de sobreviventes, após construírem embarcações para fugirem pelo mar. Depois de 3 dias, aportaram em Creta, aquela ilha que fica no sul da Grécia, e começaram a construir e a plantar. Parecia que ia tudo bem, quando uma terrível seca matou toda a plantação. Então Anquises, o pai de Enéas, achou que isso era uma desaprovação divina, que tinham que partir dali. E dali foram para Sicília, onde Anquises acabou morrendo. Também saindo da Sicília, o Enéas foi para Cartago, que é hoje Tunísia, tá? Onde Dido,
era a sua rainha e fundadora da cidade. Chegando em Cartago, Dido e Enéas se tornaram amantes. E ele e seus homens ficaram por lá, parecendo esquecer de sua missão. Foi então que apareceu Hermés, o mensageiro de Zeus, advertindo-o que não esquecesse de sua missão, e que não seria ali, sim em outro lugar. Então, a contragosto, Enéas partiu de Cartago, deixando Dido tão infeliz que ao longe, quando os navios se afastavam, Enéas viu Dido morrendo numa pira funerária. Ela se matara. Bom, então Enéas voltou para a Itália. Por que ele voltou para a Itália? Porque ele estava perdido, sem saber o que fazer. Ele queria ir ao mundo dos mortos, falar com seu pai, para lhe dar conselhos, para ver o que ele podia fazer. E ele, depois de muita luta, como chegar ao mundo dos mortos, conseguiu a ajuda da Sibila. Então foi ao submundo e falou com Anquises, seu pai, que disse para não desistir, para continuar sua luta, porque as futuras gerações precisavam nascer. As suas futuras gerações precisavam nascer. Chegando ao Lácio, que é o centro da Península Itálica, ele e seus companheiros e seu filho, lá encontrou o rei Latino, que lhe ofereceu sua filha Lavínia em casamento, quando soube das aventuras de toda a sua história. Mas, como ela já era prometida a Turno, teve que enfrentar o Enéas uma grande luta com ele. Enéas venceu e casou com a Lavínia. Tá? Bom, ele ficou casado com Lavínia e foi rei dos latinos durante 3 anos. Mas após a morte de Enéas, Ascânio, seu filho, funda Alba Longa, onde irão nascer os primeiros reis de Roma, Rômulo e Remo, a 7ª geração de Enéas. Então, a missão estava cumprida. E assim foi cumprida a missão de Enéas com a fundação de Roma. Vocês sabem muito bem como é que foi a fundação de Roma, tá? No mito, era rei de Alba Longa, foi destronado por seu irmão Amúlio, tá? E prendeu Réa Silva no mosteiro. Ela acabou sendo engravidando e tendo os filhos Rômulo e Remo, tá? Rômulo matou Remo e Rômulo passou a ser o primeiro rei de Roma. 7ª geração de Enéas. E assim estava cumprida a missão de Enéas. Eu vou ficar por aqui. Beijos!